Olha só, eu sei que esse título pode parecer duro, mas existe um fato muito interessante por trás de tantos projetos fracassados. Existe um fato muito interessante por trás de cada trajetória fracassada de cada pessoa. A neurociência e a psicologia nos ajudam a entender isso de uma forma muito clara, e até o final dessa aula você vai entender, através de um peso que não é somente espiritual, mas de fato científico, uma coisa que acontece conosco que a gente não entende, tem mais a ver com o nosso cérebro do que com o lado imaginativo da coisa. E eu quero que você entenda isso aqui com muita clareza para que você pare de abrir a tua boca a todo instante. Pare de ficar falando que as pessoas definitivamente não perguntaram. E eu demorei muito para entender isso. E só resolvi fechar a minha boca de fato depois de entender que o peso não é só espiritual, mas sim biológico. É algo que está aqui dentro. Portanto, todas as vezes que você abre a boca sem necessidade, além de falar demais e até mesmo apodrecer o espírito, você pode muito bem modelar a tua mente e fazê-la acreditar que você já conquistou aquilo e não tem mais nenhuma energia para fazer manualmente. Então, ó, já pega o teu café, pega um caderninho, porque vai ser muito legal, eu preciso que você anote isso. O primeiro ponto mais importante que eu preciso trazer para você é entender o peso dentro da sociedade. Porque o negócio é o seguinte, nós vivemos em uma cultura em que falar primeiro é muito mais importante que construir, portanto, só de você falar, eu sou empresária, tá bom. Você pode muito bem ser uma empresária, mas a tua empresa fatura? Como andam as coisas? Falar isso parece ser muito bom em um mundo onde as pessoas estão perdidas no meio do trabalho, no mundo corporativo. Tem mais a ver com profundidade, mas nós vivemos nessa cultura e a sociedade apoia isso. Então é o seguinte, as pessoas contam sobre o negócio que vão abrir, as pessoas contam sobre os estudos que estão fazendo para passar na faculdade tal, as pessoas contam todos os sonhos, as pessoas contam quantos filhos querem ter, começam a contar sobre tudo, sobre os vídeos que vão começar a gravar, sobre o novo projeto que estão tentando enfrentar, o novo projeto que estão tentando aplicar na vida real. E muitas vezes só não agem por conta de um motivo, porque recebem elogio, recebem aplausos antes mesmo de expandir aquilo, antes mesmo de colocar a mão na massa. Você tem noção do peso que isso causa na nossa consciência? Do peso que tem dentro do sistema de remuneração do teu cérebro? Se você não tem, você vai entender agora. Eu não sei se você já entendeu, mas o cérebro humano corresponde firmemente à recompensa social. Dito isso, quando você já recebe um aplauso por algo que você não fez, me diz de onde você vai tirar a motivação para fazer aquilo de verdade, sendo que as pessoas já te aplaudiram, sendo que as pessoas já mostraram que, poxa vida, que legal que você fez. Esse projeto saiu muito bom, esse projeto que você tem em mente é esplêndido. Ou então, quero começar um negócio, vou falar sobre tal coisa, vou vender isso, eu vou comprar. Então, na tua mente, você já imagina o plano perfeito, já usa o pensamento de segunda ordem no momento errado, que é você enxergar o dominó inteiro. Não só um dominó que caiu, mas sim o dominó inteiro. Então, estou planejando começar a vender tal coisa, falei para fulaninha, falei para outra, recebi elogios, recebi aplausos e elas disseram que vão comprar. Eu já fiz o faturamento mensal aqui na minha mente, já consegui faturar muito bem, já conquistei aquela minha viagem que eu contei para fulaninha de tal. Então, assim, isso está relacionado ao cérebro primitivo, aos costumes de antigamente. De antigamente eu falo no início dos séculos. Porque antigamente, lá no início do mundo, de tudo, o ser humano precisava ser aceito socialmente. Para sobreviver, ele precisava da aprovação das outras pessoas. E por sermos seres humanos, apesar de termos evoluído, isso permanece em nós. E se você não percebeu ainda, quanto mais você recebe aplausos e elogio das outras pessoas, quanto mais você recebe aprovação, menos vontade de construir aquilo você tem, porque você já foi aprovada e isso está ligado com o sistema de recompensa. A neurociência nos explica que quando você expande muito, quando você fala o que você tanto quer fazer, antes mesmo de houve um equívoco, mas vamos lá. Quando alguém valida aquela tua ação, quando nós recebemos um sentimento de admiração vindo do outro, automaticamente o sistema de recompensa é ativado, mas ativado de um modo errado, ativado de um modo que vai te desgastar. Justamente porque isso faz com que aquela sensação emocional da conquista seja realizada antes mesmo do trabalho ser feito. Então você perde o zelo, você perde o desejo, você perde a motivação para fazer aquilo, você perde a vontade de fato que você tinha antes. Porque é básico, é um negócio básico, sem termos difíceis aqui, a neurociência nos explica com cada ponto estrategicamente calculado, mas eu vou explicar da maneira mais simples. Quando você
fala algum projeto para fulaninha de tal e essa pessoa te apoia, é até bom você falar o teu projeto, falar do que você quer aplicar para as outras pessoas e elas te desmotivarem, porque assim você vai ter mais força para buscar o que você tanto quer. Mas quando você fala para fulana, ó, quero fazer isso e aquilo, vou começar a vender aquilo, e ela te aprova, você recebe. Emocionalmente, isso é uma coisa do teu cérebro, acontece aqui dentro e você nem percebe, mas ele já tem aquele sentimento de recompensa. Gera em você um sentimento de recompensa. Justamente por esse motivo, inclusive, é tão gostoso planejar a tua vida. É tão gostoso planejar e pegar aqui e ficar horas no caderninho só anotando o que você quer para tua vida. Na virada do ano, inclusive, janeiro para fevereiro, ficar fazendo diversas metas que você nem sequer vai cumprir. Sabe por que você não cumpre, inclusive? Porque você gastou energia demais planejando. Porque a energia foi gastada naquele momento e você colocou toda a sua emoção, automaticamente o sistema de recompensa foi ativado. Então você perdeu aquele sentimento de conquista. Já não tem um porquê de buscar aquilo. E eu acredito que seja isso que as pessoas não falam. As pessoas gostam tanto de enfatizar que, nossa, para você criar seus hábitos, precisa disso, disso e aquilo, e precisa explicar com termos difíceis. São influenciadores que simplesmente querem confundir cada vez mais a tua mente. A neurociência, a psicologia já nos mostrou tudo. Quando você gasta energia demais, o teu sistema de recompensa é ativado automaticamente, você não vai ter mais energia para buscar aquilo. Mas existe uma troca nisso. Quando você, utilizando mais uma vez o exemplo do planejamento anual, quando você gasta muita energia fazendo um planejamento anual, o que acontece é o seguinte, você colocou energia demais aqui, fechou o caderninho, nada aconteceu, porque na tua cabeça você já conquistou aquilo. Mas quando você de fato quer aplicar, você precisa se relembrar todos os dias que a tua energia não foi gastada 100% nesse caderninho, nesse planejamento. Você ainda não conquistou. Quando você guarda para si, você se lembra que ainda precisa ser conquistado. Aquela sensação de conquista, aquela emoção não chegou ainda. E além do mais, além de não ter chegado, você precisa relacionar todas as tuas metas com os teus porquês, com as tuas virtudes, porque se for para buscar só por buscar, por qual motivo eu vou querer conquistar isso? Então você precisa ligar isso, seja um motivo espiritual, seja a tua família, depende muito bem do teu porquê. É algo relativo. Mas no quesito de conquistar hábitos, etc e tal, principalmente quando nós estamos falando de negócios e você precisa de fato aplicar aquilo, se lembre do teu porquê. Não só de metas traçadas e energia gastada naquilo. Energia gastada à toa, entende? Agora, matando o que os guris falam na internet sobre organização e não sei o que, criação de hábitos. Eu acordo 4 horas da manhã, eu acordo 3. Porém, o negócio não é só sobre metas traçadas. Quando você está 100% ligada com os teus porquês, principalmente se esse porquê for espiritual, se você quiser entregar o teu melhor para Deus, mesmo sendo um nada, você tem uma motivação de outro mundo. Então não é nem motivação, é a disciplina que você vai conquistando aos poucos. Mas agora, sem papinho motivacional, você entendeu por que os seus projetos quase nunca dão certo. Porque tem toda aquela motivação no início, tem toda aquela empolgação de estar planejando alguma coisa, contar para outra pessoa que você está fazendo isso, que você está tentando buscar aquilo. Quando você recebe aprovação é 1000 vezes pior. Quando você recebe alguém te motivando aqui, ó, já deu certo, automaticamente vira uma chavinha na nossa mente. E eu já ligo esse pensamento de acreditar com uma filosofia que eu não sei de quem é nesse exato momento, eu vou até pesquisar daqui a pouco. Mas sabendo que o teu cérebro é plástico e existe a neuroplasticidade para isso, se você não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, do que é feito, realizado firmemente aqui fisicamente, do que é idealizado, por qual motivo você não consegue planejar a vida dos seus sonhos? Sem contar para ninguém, sem contar para ninguém e traçar metas que sejam reais para tua rotina e colocá-las na tua vida com base nos teus porquês. Não existe motivo pelo qual você não consiga imaginar uma vida diferente, uma outra realidade na tua mente. Até porque você não sabe nem o que é real e o que é falso. Aí fica difícil. Se eu não me engano, não é filosofia de ninguém. Não é algo que os filósofos falam, é comprovado cientificamente. O nosso cérebro é plástico de fato e você consegue modelá-lo quando bem quiser. Agora, ligando ao tema do vídeo, fecha a boquinha porque assim os seus planos vão dar certo. E fechando a boca, você percebe que não é algo sobre olho gordo ou inveja das pessoas. Tem um peso aí, mas ó, eles estão com menos importância, um nível de relevância baixíssimo. Porém, entretanto, todavia, quando você fecha a tua boca e constrói os teus projetos no anonimato,
Minha filha, tudo muda porque você suporta a dor de ficar quieta, de calar a boca. Inclusive, tem um provérbios, que é o meu provérbio favorito, que diz o seguinte: o muito falar só produz ruína. Provérbios é um livro da vida aberto, que você pode usufruir de diversos ensinamentos. E esse é o meu favorito, porque de fato, muito falar só vai produzir ruína. Me diz por qual motivo? Como é que eu posso enfiar isso aqui na tua cabeça? Falar não vai adiantar nada. É a mesma coisa, reclamar vai adiantar do quê? É um problema, você tem solução, você vai resolver, mas falar não vai adiantar nada. Então, se eu falar para fulana de tal que eu tô começando esse projeto, que eu tô começando a aplicar isso, que eu tô começando uma empresa nova, que eu estou vendendo isso, sem estar vendendo ainda, vai aumentar a minha conta bancária? Vai diminuir? Não vai, só vai te atrapalhar. Então fecha sua boca, fica na sua. E é um negócio que a gente precisa aprender, é uma virtude que nós precisamos desenvolver como pessoa, tanto espiritualmente quanto aqui, ó, profissionalmente, sei lá, o que você quiser encaixar aí, mas fecha a tua boca. E outra, falar isso não vai te ajudar em nada. Tá, essa pessoa vai ser um sócio, uma sócia, vai te ajudar nesse projeto, não vai, então cala a boca. Você entendeu? Fica na sua, não tem motivo pra sair falando. Esse café tá muito amargo. Muito. Mas eu tô falando pra você ficar quieta de um jeito tão agressivo, porque de fato, as melhores coisas que você vai desenvolver na tua vida, as melhores virtudes que você desenvolverá na tua vida serão construídas no silêncio. Não tem essa de sair falando quando você está tentando. Quando você está tentando desenvolver o hábito de ser uma mulher de oração, ser um homem de oração, ser um homem mais fiel, ser um homem mais íntegro, ser uma mulher íntegra, quando você está se desenvolvendo espiritualmente, você não sai falando para Deus e o mundo. Você não sai comentando para todo mundo, até porque o mundo não vai entender as suas mudanças. Mas a integridade se constrói no silêncio. A disciplina se constrói no silêncio. A tua capacidade intelectual é construída no silêncio, não é fazendo barulho. Inclusive, as pessoas barulhentas são as piores. Ninguém quer ficar perto de pessoas barulhentas que não sabem para onde direcionar a atenção. Até mesmo na natureza. As raízes vão crescendo em silêncio, só depois os frutos aparecem. É lógico isso. Inclusive, é curioso perceber que o Provérbios que eu citei aqui foi citado muito antes de comportamento humano, para você ver que está desde os princípios. Como eu citei também, é parte do nosso sistema, do nosso cérebro, que ainda está acostumado com o cérebro primitivo, de fato, existe em nós. Mas você percebe que aquele Provérbios não está condenando a comunicação, não está condenando o falar, mas sim a impulsividade humana que não sabe se segurar. Tem outro que fala sobre a nossa língua. Eu esqueci agora, não vou lembrar de cabeça como eu lembrei desse. É porque quanto mais você fala sem um sentido por trás, mais você tem risco de pecar, mais você tem risco de mentir, mais você tem risco de fazer fofoca, falar o que não deve. Portanto, ficar em silêncio é uma dádiva. Mas de fato faz sentido porque é muito mais fácil você falar sobre um livro do que ler um livro. É muito mais fácil você falar sobre aquilo do que aplicar de fato na tua vida. É muito mais fácil ver diversos profissionais não, influenciadores, meu amor, falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, sobre acordar cedo, sobre desenvolver disciplina, mas você sabe como é a rotina dessa pessoa, de fato? Você sabe como é que ela vive? Você sabe como funcionam os dias dela quando ela tá mal? Você sabe se a disciplina que ela tanto diz ter acompanha ela nos dias ruins? Você não sabe de nada. Então, é muito mais fácil falar do que fazer. E quando você fala, automaticamente você se sabota. Você acaba mexendo no controle mental aqui do teu cérebro e sente que já foi feito. E talvez seja por esse motivo que pessoas verdadeiramente maduras se tornam cada vez mais discretas ao passar dos anos. E esse foi o discurso que eu preparei para você, esse foi o conteúdo que eu preparei para você, com base em diversos estudos, porque não tem sentido falar demais, não tem sentido você sair contando pra todo mundo, sabendo que não vai resolver nada. E se esse vídeo te ajudou, fica por aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar desse canal. Prometo te trazer vídeos com mais frequência agora. Iniciamos uma nova trajetória e eu espero muitíssimo que tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com qualquer outra pessoa que vai gostar desse conteúdo. Deixa teu like, se inscreve aqui embaixo e fica por aqui.